Agora, cortezinho, hein? Corte. Vamos ver. Corte. Cereja do bolo. Uma hora e 55. 1h55, cereja do bolo. Prestem atenção no texto, o texto que o vidente de Anguera, Pedro Regis, que vê Nossa Senhora 37 anos da vida dele, 3 vezes por semana, o texto bíblico que ele vai pegar para explicar o fim do mundo. O fim do mundo. Prestem atenção nisso daqui, tá, gente? Nos últimos dias, diz Deus, derramarei meu espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Não. O Felipe já... Não, ele faz aí texto, pelo amor de Deus. Felipe, calma, Felipe, calma. Não deu pra segurar. Eu quero fazer logo esse texto. Vou voltar de novo. Gente, mais uma vez, gente, cortando que o Felipe... Eu sabia que o Felipe não ia se aguentar, tá? Eu sabia, cara. A mesma reação que eu tive, tá? Tá, vamos lá, de novo. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei meu espírito sobre todos os povos. Os vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. Os velhos terão sonhos. Sobre os meus servos e as minhas servas derramarei meu espírito naqueles dias, e eles profetizarão. Mostrarei maravilhas em cima no céu e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e nuvens de fumaça. O céu se tornará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. E todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Isso aqui é maravilhoso, viu? É Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 a 21. Reservei isso aqui para a gente encerrar. Será que São Pedro está falando do fim dos tempos, nos últimos dias da humanidade? Vamos ler desde o começo, Robson, desde o dia de Pentecostes. Vai lá, desde as línguas de fogo aí. Pode ler, Robson, lá em cima. Lá. E cumprindo-se, isso aqui é o contexto do que ele leu. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E de repente veio do céu um som, como que um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam sentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falasse. Então aqui você já vê Deus derramando seu Espírito e todos profetizando em línguas, né? E em Jerusalém estavam habitando judeus, varões religiosos de todas as nações que estavam debaixo do céu. De todas as nações que estavam debaixo do céu. Aqui, de todas as nações do planeta Terra. Quando fala que o evangelho para esse pessoal não é o planeta todo. Quando fala que o evangelho foi pregado a todas as nações, ó. Tá aí, E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na própria língua. E todos pasmavam e se maravilhavam, dizendo uns aos outros: pois que não são galileus todos esses homens que estão falando? Como, pois, os ouvimos cada um na nossa própria língua, que somos nascidos? Partos, medos, elamitas e os que habitam na Mesopotâmia, na Judéia, na Capadócia, no Ponto, na Ásia, na Frígia, na Panfilha, Egito e em partes da Líbia, junto a Cirene e forasteiros romanos, e cretenses e árabes, e todos temos ouvido nossa própria língua falar das grandezas de Deus, e todos maravilhavam e estavam suspensos, dizendo uns para os outros: que quer dizer isso? Aí vem a segunda parte, né? Mas tá nem ali, todo mundo... E outros zombavam e diziam: estão cheios de bebida. Então teve aqueles que levou em conta e teve aqueles que zombaram, dizendo que estava todo mundo bêbado. Porque estava falando... Contextualizando aí, Robson, dia de Pentecostes, todo mundo reunido, acho que era o cenáculo, né? Todo mundo reunido, desce o Espírito Santo em línguas de fogo, né?
todos ali recebem o Espírito Santo, saem falando em línguas e começaram a profetizar. Falando em línguas é aquele negócio. Eles falavam na língua deles e todo mundo escutava como se fosse na língua. Por exemplo, eu falando em português e um inglês escutando em inglês lá, entendeu? Então foi isso que aconteceu. Aí começaram a zombar, falando, estão bêbados, esse pessoal estão bêbados. Aí São Pedro vem explicar o que aconteceu ali, entendeu? Para essas pessoas aí que estavam dizendo, ó, todos estão bêbados, o que está acontecendo, né? São Pedro vem explicar o que aconteceu. Vamos lá, Robson, continua aí. Pedro, que é o líder, né? O primeiro líder da igreja, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: varões, judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto notório e escutai as minhas palavras. Estes homens não estão embriagados como vós pensais, sendo essa a terceira hora do dia. Aí vem a cereja do bolo. Mas isso que estava acontecendo, isso tudo que eu li até agora, tudo aquilo, né, é o que foi dito pelo profeta Joel. Ou seja, ali naquele momento, Pentecostes estava se cumprindo a profecia de Joel. Depois vocês vão ver lá em Joel lá qual é a profecia, né? Mas o que estava se cumprindo ali? E nos últimos dias, acontecerá, diz Deus, que do meu espírito derramarei sobre toda a carne, e os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. Ou seja, esses últimos dias, né, Cris, é aquilo que estava se cumprindo ali. Sim. Nos últimos dias deles ali. E também do meu espírito derramarei sobre os meus servos e minhas servas naqueles dias e profetizarão, e farei aparecer prodígios em cima do céu e sinais embaixo da terra, sangue, fogo, vapor e fumaça. E aí vem a cerejinha do bolo aqui, ó. Naqueles dias, estava se cumprindo isso. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e glorioso dia do Senhor. Pronto. Ô, vidente de Anguera, vou falar uma coisa para você. Isso aí é conselho de amigo. Quando alguém te passa um texto, leia o texto antes e leia o contexto, senão você passa vergonha. Esse texto de Joel foi uma profecia para os últimos dias antes do grande dia do Senhor. O grande dia do Senhor é o dia da destruição de Jerusalém. Tá? Os últimos dias da antiga aliança. Os últimos dias da antiga aliança. E São Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, ali, quando São Pedro cita essa profecia de Joel, ele está dizendo que está se cumprindo naquele momento, no dia de Pentecostes, em que todos recebem o Espírito Santo, está se cumprindo essa profecia. Sim. Naquele dia, aquele eram os últimos dias da profecia de Joel, no dia em que eles receberam o Espírito Santo, tiveram visões, profetizaram. É o que estava acontecendo ali no dia de Pentecostes, se cumprindo tudo antes do dia do Senhor. E diz que ali se cumpre o quê? O sol se escurece, a lua não dá mais sua claridade, ou fica em cor de sangue, não lembro agora o texto. Tá? Por que diz isso? Porque estava antecedendo o grande dia do Senhor, que era o quê? A destruição do templo de Jerusalém. Tá, gente? Então, enfim, a gente já explicou o que significa céu, sol, lua, estrela em outros vídeos. Tá? Então não passa vergonha, não passe essa vergonha. Pelo amor de Deus, leia o texto antes, leia o contexto. Leia o contexto. São Pedro estava falando que tinha se cumprido aquilo no dia de Pentecostes. Você vai pegar o texto que São Pedro diz isso e fala que vai se cumprir nos últimos tempos. O cara não lê um versículo antes do que ele começa a citar.